Olá, meu nome é Jânide e seja bem-vindo ao canal Filme Terapia, um espaço para a gente falar sobre filmes e séries e, quem sabe, trazer um pouquinho de inspiração para as nossas vidas. Eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. Começo de namoro, começo de relacionamento. A pessoa é perfeita, a pessoa é linda, até aquelas pequenas diferenças, aquele atraso, o jeito que a pessoa come, o jeito que a pessoa bebe. É tudo lindo, é tudo charmoso, é fofo. 1 ano depois, 2 anos depois, o jeito que a pessoa come, o jeito que a pessoa bebe, aquele atraso já não é mais tão fofo, não é? Hoje vamos falar sobre 2 filmes sobre relacionamentos e como as diferenças ao longo do tempo podem fazer com que esses relacionamentos caiam na rotina ou até mesmo acabem. E o primeiro filme é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme batido, é um filme já antigo, mas é um filme muito interessante. Os 2 atores principais do filme são Jim Carrey e Kate Winslet. Jim Carrey é o Joel e a Kate Winslet, Clementine. É a Clementine. Clementine é uma garota de personalidade forte, que adora trocar a cor do cabelo, cada hora ela tá com uma cor laranja, verde, azul. E assim como ela gosta, né, dessa dinâmica da troca do cabelo, é a personalidade dela. É uma personalidade vibrante, é uma garota muito firme do que ela é e que ela não vai mudar por nada e nem por ninguém. E é a famosa geniosa. O Joel já é praticamente o contrário. O Joel é aquele cara tradicional, que é na dele. Ele acha que a vida dele é tão chata, e é um pouco, que ele nem gosta de falar sobre ele. O que é interessante, e talvez seja o que tenha aproximado os dois, porque a Clementine adora falar. Então a personalidade do Joel não ofusca a personalidade vibrante da Clementine. Só que o problema é que ao longo do tempo desse relacionamento em que eles se amavam muito, em que eles curtiam muito um com o outro, cada um começa a cobrar do outro aquilo que a pessoa não é. O Joel começa a achar que ela é geniosa demais e que ela tem que mudar, que ela tem que ser um pouquinho mais, né, mais centrada. E ela começa a achar que ele tem que ser um pouquinho mais, ok, vibrante, ela não aguenta mais, ela quer que ele fale. Só que ela não deixa ele falar. E aí, o que acontece? Clementine um dia resolve participar de um procedimento médico que apaga as memórias dela. Ou seja, ela esquece o Joel. E quando ele descobre isso, ele resolve que ele também vai fazer. Por que não? Só que no meio do procedimento, que é o que acontece nesse procedimento, é lembrar de todas as memórias que são relacionadas àquela pessoa, àquele fato. Ele começa a lembrar o porquê ele se apaixonou e o quanto ele era feliz naquela época. E ele não quer mais que aquelas memórias apaguem. Ele não quer mais que aquilo seja esquecido. E ele vai tentar de todas as formas se prender àquelas lembranças. E aí é que o filme fica interessante. Segundo filme, Um Divã para os Dois. Um Divã para Dois. Com a maravilhosa... Não tem palavras para descrever essa mulher. Como eu gosto dessa mulher. Meryl Streep. E também o fodástico Tom Lee Jones. Eles representam um casal, que é a Kay e o Arnold, que estão casados há mais de 30 anos. O problema é que o casamento deles já chegou naquela rotina em que praticamente eles nem se tocam. Todo dia ela vai e prepara o café da manhã dele, ele senta, toma o café, lê o jornal, nem olha na cara dela, sai, diz ok, tal hora volto e vai trabalhar. É isso. E ela começa a sentir falta. Você vê, tem uma parte que é tocante, o olharzinho dela, porque você vê que ela ama ele, o olharzinho dela buscando aquela intimidade que provavelmente eles tinham no começo,
e que ele não tá nem, ele tá em outro mundo, praticamente. E aí um dia ela vê um vídeo de um terapeuta que é especializado em casais e ela resolve comprar um pacote dessa terapia com ele, que é uma semana numa cidade, fazendo só essa terapia dia a dia com esse cara, né? E ela meio que convence o Arnold a ir com ela. Ele vai contrariado, mas vai. E aí é que fica interessante o filme. Por quê? Todo o contexto inicial do filme dá a entender que o problema do casamento é o Arnold, a frieza dele, né, o distanciamento dele, e que ela, coitada, ela é a esposa ignorada, a esposa que não tem atenção do marido e que está ali sofrendo. E ao longo da terapia a gente percebe que não é bem assim. O problema são os dois. Os dois conduziram o casamento àquela situação. Então, isso só traz mais ainda a realidade aquele pensamento que a gente tem quando a gente está com algum problema, de que o problema está no outro, quando na verdade o problema pode sim estar no outro, mas com certeza está em você também. Ou seja, não adianta você só pedir para o outro mudar, você também tem que mudar. E aí é que a coisa fica difícil, porque você vai precisar entender e enfrentar os seus demônios. E é aí que o filme fica divertido e ainda mais interessante. Com certeza vale a pena assistir. Se você está num relacionamento de longo prazo, no qual as diferenças e algumas coisas bobinhas estão começando a incomodar, assista esses 2 filmes. Com certeza, seu relacionamento não será mais o mesmo. E Meryl Streep com certeza merece. Cheers!